abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 119. Acho que sempre quando a gente fala o Salmo 119, é interessante quando os olhos das pessoas dá um pulo. Salmo 119. Dá logo aquele impacto. Mas não se preocupem, não iremos fazer toda a exposição do texto. O Salmo 119, hoje nós iremos fazer a meditação apenas do verso 41 ao 48, certo, irmãos? E é um salmo onde o salmista, ele pede a Deus a misericórdia, ele pede ao Senhor a salvação. E ele faz uma promessa a Deus. Ele promete a Deus que ele vai testemunhar de todos os atos que o Senhor faz na vida dele, toda graça que Deus derrama sobre a vida dele. Como Deus deseja ser adorado. Ele vai adorar a Deus da maneira que Deus deseja ser adorado. E que assim também nós possamos estar com o nosso coração voltado para adorar a Deus, não do jeito que nós queremos, da maneira que nós pensamos, mas conforme a palavra de Deus nos orienta a adorar o nosso Deus. Amém? Então, hoje vamos fazer a leitura do verso 41 ao verso 48, que diz assim: venha também a mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo, para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos, meditarei nos teus decretos. Amado, eu queria fazer uma pergunta para você. O quanto você ama a palavra de Deus? O quanto você tem determinado de tempo para leitura, meditação na palavra de Deus? Isso é uma pergunta muito importante que nós devemos guardar em nosso coração. Qual tempo nós temos tirado para ler e meditar na palavra de Deus? Vamos orar. Senhor, Deus Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, clamando a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação, assim como o salmista, Pai, aqui diante de ti se apresenta, Pai, alguém necessitado do teu favor. É assim, ó Pai, que nós também nessa manhã nos colocamos, porque sabemos, ó Pai, que toda boa dádiva vem do Senhor e nossa dependência está totalmente de ti. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, rende os nossos corações a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a nos submeter à Tua palavra. E assim, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, esse salmo, ele é um poema. É um poema que tem o propósito de exaltar a palavra de Deus, de falar da grandeza da palavra de Deus. Durante a leitura de todo esse Salmo 119, você vai ouvir muito palavras como caminho, como estatuto, preceitos, mandamentos e palavra. Esse Salmo ele tem o propósito de exaltar os ensinos do Senhor e também de adorar, de apresentar uma adoração ao Senhor. E isso é muito lindo. É muito lindo. Eu me recordo, uma vez estava aqui na IPF, e era uma vigília, e nós estávamos no fim da vigília, e o pastor Marcos olhou e disse assim: vamos fazer a leitura do Salmo 119 de forma alternada. Os nossos olhos pularam, ficaram todo mundo assim, não, estamos cansados, não vamos fazer isso.
mas ao decorrer da leitura, o nosso coração foi revigorando, as nossas forças foram ali voltando, e nós ficamos animados de estar ali e de fazer a leitura do Salmo 119, porque o Salmo 119, ele tem o propósito de exaltar a grandeza do nosso Deus e o cuidado que ele tem para conosco. O nosso Deus, ele cuida de nós, ele continuamente é conosco, mesmo sendo o Salmo 119 o maior de todos os salmos. Ele é um salmo maravilhoso e muito, muito lindo de ser lido. Então, quando nós meditamos e estamos lendo o Salmo 119, os nossos olhos não vão se cansar, eles vão encontrar alegria, regozijo. A palavra de Deus faz isso conosco. Sempre que nós lemos a palavra de Deus, sempre que nós meditamos na palavra de Deus, nós somos fortalecidos, nós somos encorajados a dar um passo a mais à frente. O Salmo 119, ele é um salmo grande, ele tem 176 versos. Ele é uma coletânea de 22 divisões, seções, de 8 versos. Por isso que nós só lemos 8 hoje. Hoje nós só fizemos a leitura de 8. Cada uma dessas divisões, cada uma dessas seções, representa uma letra do alfabeto hebraico. Isso é muito legal, porque também nos mostra o ABC de Deus. O ABC de Deus. O ABC de Deus aqui dentro do Salmo 119. Eu até gosto de brincar e dizer que para nós a gente poderia falar nem o ABC, o A, B, C, D, mas a gente poderia falar até de forma contrária, né? A gente poderia iniciar o nosso alfabeto com a letra O, dizendo assim, não A, B, C, dizendo assim, O, B, D, C. Então, se a gente aprende a obedecer os mandamentos do Senhor, nós vamos aprender muitas coisas maravilhosas. Deus tem muito para falar aos nossos corações. Então, se nós obedecemos, nós vamos assim ser muito edificados. O Salmo 119, no verso 35, ele diz assim: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Na palavra de Deus, nós encontramos satisfação. A palavra de Deus é algo maravilhosa para edificar as nossas vidas. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. Deve ser o que conduz os nossos passos, o que nos orienta, a nossa bússola é a palavra de Deus. Quem é dirigido pela palavra de Deus jamais vai ser confundido. Vai sempre encontrar um porto seguro, vai sempre encontrar amparo para a sua alma. Estaremos seguros diante da palavra de Deus. E aqui, amados, nós estamos hoje olhando para a 6ª divisão. Nós estamos olhando a 6ª divisão dos Salmos, que inicia com a letra Vav, que para nós, na nossa língua portuguesa, é o V. Também indica, na contagem numérica, o número 6. E nos versículos anteriores a entrar no Vav, onde o salmista está pedindo a misericórdia e a salvação de Deus, ele termina com outro pedido. Ele pede algo assim muito maravilhoso a Deus. Ele diz assim, no verso 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O salmista está pedindo a Deus para que ele seja vivo, seja vivificado pela palavra de Deus, porque ele sabe que na palavra de Deus é o lugar onde se encontra a vida. E dentro desse mesmo espírito de quebrantamento, de submissão, ele entra agora no verso 41, onde ele pede, Deus, ó Deus, salva-me, tem misericórdia de mim. Ele pede para que Deus derrame as suas misericórdias sobre a sua vida. Pede que Deus dê a sua salvação, porque a salvação só procede de Deus. Só Deus pode salvar. E esse é o clamor do salmista, pedindo a Deus, Deus, alcança-me com essa tua bênção maravilhosa. Assim, amados, como salmista, eu e você estamos aqui nessa manhã. Nós estamos salvos na graça do Senhor Jesus. No sacrifício de Cristo Jesus, nós somos salvos, resgatados. Pela santificação operada pelo Espírito Santo de Deus,
mediante a palavra de Deus, nós estamos também sendo salvos. E mediante o ato consumador, onde o Senhor irá nos levar para junto dele, onde nós seremos glorificados, nós também seremos salvos. O salmista entende que ele era um salvo. O salmista entende que ele estava sendo salvo. E o salmista entende que ele seria salvo. Assim, nós devemos também ter essa certeza em nosso coração, da nossa salvação, pelo sacrifício de Cristo, pela ação do Espírito Santo na nossa vida hoje, até o dia que o Senhor nos chamar e nos glorificar com Ele. Assim, nós possamos confiar plenamente no nosso Deus. Vejamos alguns ensinamentos que nós podemos tirar aqui com o salmista, quando ele pede a misericórdia e a salvação de Deus, como diz o verso 41. Amados, o salmista, ele entende que por mais que a situação estivesse difícil, e eu quero acreditar que o salmista aqui, embora que não esteja revelado, é o salmista Davi. Eu olhando para esse texto, com outras pessoas que meditam na palavra, estudam a palavra, acreditam ser de Davi. Alguns acham ser de Esdras, outros acreditam ser de um dos filhos de Corá, mas eu quero acreditar ser um salmo de Davi. E o salmista Davi foi alguém que padeceu muitas dores, alguém que passou por muitas dificuldades, alguém que se viu desamparado, não só dos seus amigos, mas dos seus próprios familiares, alguém que foi perseguido pelo próprio filho. Assim estava o salmista Davi. E eu quero acreditar que esse salmo é um salmo que fala a respeito também da história de Davi. E é natural que a tristeza cause amargura e dor no nosso coração. Mas o salmista, ao invés de estar olhando para si mesmo e tendo pena de si mesmo e buscando algo para si mesmo, ele olha para Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim, salva-me. Ao invés de olhar para si mesmo, de ter pena de si mesmo, ele olha para Deus, ele prefere dizer: Senhor, alcança-me com a tua misericórdia, alcança-me, Senhor, com a tua salvação. Esse é o pedido aqui do salmista, que passa por essas lutas. Ele reconhece que por mais que a situação fosse difícil, e talvez aqui alguém hoje esteja passando por uma situação difícil. Talvez aqui hoje alguém esteja numa situação impossível aos olhos dos homens. Mas eu quero encorajar você, assim como o salmista, a olhar para Deus. A olhar que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Ao invés de você ter pena de você falar maus palavras a teu respeito, olhe para Deus. Olhe para a ação salvadora do Senhor. Olhe para a cruz de Cristo e nela você encontrará a paz. O salmista reconhece que a misericórdia do Senhor é como um rio, que nunca seca, que sempre está ali passando e que sempre ele pode clamar ao Senhor essa misericórdia. Ele sabe que por mais que as situações sejam difíceis, por mais que passemos dificuldades, por mais que venhamos sofrer, mas nós temos a certeza da nossa vitória. O apóstolo Paulo, ele escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 7, ele diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amado, podemos passar por lutas, podemos ter dificuldades, mas nós temos a certeza da vitória. A palavra do Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, diante da situação difícil, lembre-se da vitória que o Senhor já te prometeu. Lembre-se da graça que o Senhor já te revelou. E prossiga o seu caminho. Como também o profeta Jeremias, lá em Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim: Quero trazer à memória
o que pode me dar esperança? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, nós temos o nosso Deus maravilhoso que deixou a sua palavra para fortalecer o nosso coração, para nos encorajar nos dias difíceis, para que nós possamos prosseguir fazendo a vontade de Deus. Amados, toda essa revelação de Deus, toda essa graça de Deus, revela para nós o caráter dele. O Deus bondoso, o Deus misericordioso, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 3, ele diz que é o Pai de misericórdia, é o Deus de toda consolação, o Deus que cuida de todos os mínimos detalhes da nossa vida. E tudo isso traz para nós uma certeza que a salvação vem apenas de Deus, que nós podemos descansar na presença de Deus, que nós possamos estar confiantes no Senhor. Deus é maravilhoso, a sua obra, a sua salvação, Ele apresenta por meio do Senhor Jesus. Ele apresentou essa para nós hoje, a salvação por meio de Cristo. Deixemos de lado tudo que tenta embaralhar o nosso coração e nos voltemos de todo o nosso coração para Deus. Que nós possamos voltar todo o nosso coração ao Senhor, porque somente no Senhor nós podemos confiar. Nós só podemos confiar em Deus. Nossa confiança, nossa esperança tem que estar no Senhor. Como diz o verso 42 e o 43 do Salmo que nós lemos, que diz a palavra do Senhor. No verso 42, diz assim: E saberei responder aos que me insultarem, pois confio na tua palavra. Não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Que assim nós possamos prosseguir todos os dias da nossa vida na confiança do nosso bom Deus. A melhor maneira de nós demonstrarmos isso, amados, nós vivermos isso, essa dependência, essa confiança na suficiência de Deus, é crer na sua palavra, é saber que na sua palavra nós encontramos o refúgio, nós encontramos um lugar seguro, um porto no qual nós podemos descansar somente no Senhor. A palavra de Deus, ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Pelo menos 40 autores participaram de escrever, num tempo de aproximadamente 1.600 anos, para que nós hoje tivéssemos essa palavra tão maravilhosa à nossa disposição. E cada um desses escritores estava à vontade de Deus, estavam mediante ao propósito de Deus, como fala para nós Pedro na sua segunda carta, quando ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos uma palavra na qual não vem de homem, uma palavra na qual é a ação de Deus, cuidado de Deus para a nossa vida. Quanto você tem amado essa palavra? Quanto tempo você tem dedicado para ler, para buscar dessa palavra, para se alimentar dessa palavra? E essa palavra fala de si mesmo, como metáforas, mostrando a importância, porque a Bíblia ela não é só para o nosso culto, a Bíblia é para a nossa vida, é para direcionar a criação dos filhos, é para nos dar uma formação melhor no nosso trabalho, é para moldar o nosso caráter. A Bíblia é para toda a nossa existência. Deus nos deu a sua palavra para cuidar dos mínimos detalhes de nós. É o livro mais atual que você pode ler, é a Bíblia Sagrada. Tem tudo o que nós precisamos, tem tudo o que as pessoas lá na frente irão precisar. Tem tudo o que eles precisavam naquele momento. A palavra de Deus é atualizada. O salmista diz no Salmo 119, no verso 105, ela é lâmpada. Ela é lâmpada.
Uma vez eu estava, aliás, agora recente, eu vinha na BR de bicicleta e era 6 horas da noite e eu não tinha uma lanterna. Eu estava sem nenhuma lanterna e eu passei um bocado mal. Tive que andar devagarzinho e ainda caí num buraco. Porque eu não tinha uma lâmpada para clarear a minha frente. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quem já passou por uma situação assim, sabe o que eu estou falando. Quem já esteve dentro de um carro à noite e de repente os faróis não acendeu mais, sabe o que eu estou falando. A necessidade da lâmpada para os pés é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é lâmpada. Também é alimento, como diz para nós Pedro, na sua primeira carta. Ele diz que é o leite. É o leite para sustentar, para nos dar sustância. Também, em Hebreus, vai dizer que é a espada, que é afiada, que separa todas as coisas, que dá o discernimento para nós poder saber cada coisa no seu momento. Também diz para nós que é uma semente, lá em Lucas, né, que é jogada no campo. Que é a palavra de Deus, ela é lançada nos nossos corações para frutificar, para dar frutos, para que nós possamos assim ser abençoados. Mas eu quero dizer para você, o aspecto mais importante acerca da palavra de Deus é que ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade de Deus. E essa palavra, e o Senhor Jesus, ele ora a nosso respeito, dizendo assim, lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos essa palavra na qual nós podemos confiar. E maravilhoso, porque o próprio Senhor Jesus, falando a respeito de si mesmo, ele diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É dessa forma que nós podemos assim nos alegrar. Essa verdade impactou a vida do salmista, ao ponto do salmista reconhecer a necessidade dessa palavra estar no coração dele, dessa palavra está mudando a vida dele, está nos seus lábios. E eu quero perguntar para você, você tem orado a Deus para que essa palavra esteja afiada no teu coração? Você tem orado a Deus e para que essa palavra esteja nos teus lábios? Você tem orado a Deus para que você possa confiar nessa palavra? Você tem colocado a sua vida diante dessa palavra? Porque nós somos desafiados a colocar a nossa vida diante dessa palavra. A confiar que essa palavra é palavra de vida. O salmista nos mostra como devemos andar no Senhor, naquilo que o Senhor tem nos proposto, naquilo que o Senhor tem aberto, abençoado, para que nós possamos andar, prosseguir. No verso 44, ele diz assim, assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre. O salmista está dizendo, assim eu irei andar, de acordo com a tua palavra. Vemos o salmista declarar aqui um compromisso. Eu vou andar com a tua palavra. Mas, em primeiro lugar, nós vemos a necessidade da intervenção de Deus na vida do salmista, na nossa vida. A intervenção divina, sem a qual ninguém conheceria a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele se fez conhecido a nós. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se revelou a nós. Se Ele não se revelar, nenhum de nós iríamos amá-lo. Quanto mais anunciar para os demais, quanto mais querer aprender da sua palavra. Queremos a sua palavra, queremos Ele, queremos a vida com Ele e queremos anunciar, porque Ele se revelou a nós. Do contrário, nenhum de nós teríamos interesse nele. O nosso interesse nele é porque, primeiro, Ele teve um interesse em você. Ou Deus despertou no teu coração essa verdade, ou nada mudou.
E essa mudança que está aqui impactada na vida do salmista é o que impacta a nossa vida. De nós, primeiramente, querer andarmos com Ele. E aí nós vamos falar dele. E aí nós vamos nos alegrar nele. E aí nós iremos contar os prodígios que Ele faz em nossa vida. Interessante que a palavra do Senhor é tão maravilhosa que lá em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz algumas coisas muito interessantes para Nicodemos. Ele diz: Nicodemos, você não vai poder ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Mas como vou nascer de novo? Nicodemos, você não vai poder entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. Porque se não houver um novo nascimento, se não nascer da água e do Espírito, é impossível você querer algo com Deus. É impossível. O homem só deseja algo com Deus quando Deus desejou algo com ele, quando Deus deu o novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você não vai desfrutar dessa grandeza, você não vai ter prazer nessa grandeza, mas o novo nascimento nos dá uma nova perspectiva, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que tenho agora é para a glória dele. É isso que nos dá a vida, é o próprio Jesus em nós, é o reino em nós, a nossa vida com Deus e não mais com o homem. Não mais olhando apenas aqui diante do nosso nariz, mas olhando para um futuro. Caminhando nessa largueza, caminhando nessa amplitude do reino de Deus, da vontade de Deus, dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus para nós. Nós só andaremos assim quando nós estivermos submetidos ao Senhor, quando a nossa alegria ser a sua presença. Quando nós tivermos total impacto em nós, onde nada mais importa, mas glorificá-lo, exaltá-lo e engrandecer, ser a razão da nossa vida e da nossa existência. Aí nós vamos estar andando assim, nós iremos fazer assim um grande mover, nós iremos ver um grande mover da graça de Deus. Que é isso que o salmista está dizendo aqui, ele traduz essa palavra aqui no hebraico, para largueza, que era usada justamente para dizer assim: eu vou andar livremente como eu ando numa praça. Eu vou andar livremente, eu não vou fazer a lei, eu não vou cumprir a lei de Deus como uma obrigação. Eu não vou ler a lei de Deus como um peso, mas para mim vai ser uma bênção, para mim vai ser uma alegria. Eu vou regozijar na presença do meu Deus, eu vou ser livre na presença do meu Deus para adorá-lo. O salmista, ele quer compartilhar esse amor de Deus. Verso 46 e 48. Sabe por quê, amados? Porque essa é a própria vontade de Deus ali na vida do salmista. Sabe por que você quer compartilhar o amor de Deus? Porque essa é a própria vontade de Deus em você. E leva você a querer que o nome dele seja conhecido. Leva você a desejar para que aquilo que ele fez de bom em você possa também fazer na vida de outros. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, que nós possamos não nos acomodar, como o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este século, que nós devemos apresentar o nosso corpo, a nossa vida para a glória de Deus. Que nós devamos buscar a comunhão, o estar juntos, o adorar, o se envolver como igreja de Deus, para a glória de Deus. O contrário que o escritor de Hebreus vai repreender lá em Hebreus 10:25. Não deixem de congregar, congreguem, se unam, se fortaleçam, seja bênção de Deus na vida das pessoas à sua volta. Que essa igreja venha causar um grande impacto. E que cada um de nós venhamos olhar para nós mesmos. Que eu não venha olhar para o outro, que eu venha olhar para mim. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23 ao 27. Eu esmurro o meu corpo. Porque assim como um atleta, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Eu tenho um objetivo, que eu não esteja desqualificado. Falando para muitos, esteja eu despercebido dessa santa palavra.
mas que essa palavra esteja no meu coração, que essa palavra esteja no teu coração. Quero concluir, já bem passando da hora, mas quero concluir com 4 aplicações, talvez motivos de orações para mim e para você, meu irmão. Primeiro, temos que tirar de nossas vidas quaisquer dúvidas que possam existir acerca do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua salvação. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Que possamos nos lançar por completo no rio do amor de Deus, da sua misericórdia e da sua salvação, e deixamos nos envolver desse amor de Deus revelado em sua palavra. Terceiro, temos que nos arrepender de todo o tempo perdido, desperdiçado, e voltarmos a tomar a palavra de Deus em nossas mãos. Buscar compreensão, a leitura, o meditar e, principalmente, o praticar dos princípios que podem tanto nos tornar sábios para a salvação, como também nos santificar. E quarto e último, temos que viver a vida cristã, andando no espaço e na largueza que Deus supre. Temos que testemunhar acerca de Deus, da sua palavra. E assim, nós estaremos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, ricos da sua graça, da sua misericórdia e da certeza da sua salvação. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos e que essa palavra possa estar perdurando cada dia mais em nossas vidas. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.